Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais um encontro neste começo de domingão, que eu desejo que seja ótimo para você e certamente será, porque hoje, dia 7 de setembro, nós temos coisas a comemorar. Lembre-se que você não é uma pessoa qualquer, você é, acima de tudo, um sobrevivente, você é uma sobrevivente, porque você e eu, nós escapamos de gente que estava querendo nos matar. Porque eles tinham a consciência que aquilo que eles estavam fazendo acarretava resultado morte em muitas pessoas. E nós todos perdemos pessoas queridas quando essa gente esteve no poder. E agora eles serão responsabilizados por tentarem um golpe no nosso país para se perpetuarem no poder, para continuar a fazer as mesmas maldades que eles fizeram contra todos nós. Mas agora as perspectivas são muito diferentes. Lembre-se também que você já está há um tempo sem ver a figura do inelegível nas redes sociais. A sua sanidade mental deu uma melhorada. E nós estamos sem vê-lo também circular. E agora, dia 12 de setembro, será a decretação, a sentença, o número, o volume de penas que essa gente toda receberá. E eu acompanharei com vocês cada instante, vou retransmitir pela TV Justiça, vou fazer comentários em tempo real aqui com vocês, vou responder perguntas e vou acrescentar algumas informações jurídicas no curso desse processo todo, que é o histórico do nosso país, é o mais importante, porque ele tem uma riqueza de detalhes e de informações que vão deixar para a posteridade aqui do nosso país, para o povo brasileiro, lições muito importantes. Bom, eu vou conversar com vocês sobre coisas interessantes que estão acontecendo em meio a essas histórias todas, nesse 7 de setembro, um dia que nós temos coisas a comemorar, mas antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você, que chegou agora no nosso portal, ainda não nos conhecia, para, em primeiro lugar, você se inscrever aqui conosco. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário. E é muito importante eu pedir isso para vocês sempre, porque as pessoas às vezes esquecem, né? E esse tipo de ato, esse simples ato, faz o nosso portal chegar a mais pessoas como você. Se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, ontem eu fui uma atividade, né, lúdica, né? Foi um show de Oswaldo Montenegro. Eu estou falando isso para vocês porque é o seguinte: é, depois que nós fomos abatidos por essa coisa, né, fomos tragados, né, por essa coisa chamada bolsonarismo, extrema-direita, nós começamos a ter pessoas muito ressentidas por todos os lados. Pessoas virulentas, pessoas desalmadas, pessoas insensíveis, pessoas que começaram a ter um comportamento de ignorância, ostentação, boçalidade, ostentação, como uma coisa absolutamente normal. E quando você vai a alguns lugares, você tem certeza absoluta que você está em um ambiente que você não vai encontrar muitas dessas pessoas. E esses ambientes são ambientes onde existe arte, existe poesia, existe música de verdade. Porque nesses lugares você vai encontrar pessoas que se identificam com você. Você não vai ver, raramente, um bolsominion assistindo um show de Oswaldo Montenegro que tem inspirações ali em várias canções em Vinícius de Moraes, considerado um comunista, né? Tenebroso para essa gente, tá? Essa gente odeia Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, por aí vai, Clarice Lispector, essa gente não sabe nem quem são essas pessoas. E quando tem alguma informação, eles são comunistas. Então, meu amigo, minha amiga, você pode ir a qualquer show de qualquer artista brasileiro que você sempre vai encontrar um ambiente mais saudável para sua cabeça. Ontem encontrei com a família do senhor Vanderlei. O senhor Vanderlei está meio ressabiado, não quer ir muito a lugares que tem muitas pessoas. Mas, senhor Vanderlei, olha, pode ir tranquilo. Pode ir a show de Gilberto Gil, de Daniela Mercury, de Chico César, de Paulinho Mosca, de Lenine, quem que o senhor quiser. De Chico Buarque, de Maria Bethânia, de Alceu Valença, dos artistas que mexem com a gente, de Djavan, enfim. Pode ir tranquilo, porque você sempre estará num ambiente mais saudável para sua cabeça. Então, um grande abraço para o senhor Vanderlei, para a família dele, meu querido amigo Márcio Risque, Celso Risque, as pessoas que eu encontrei ontem nesse show de Oswaldo Montenegro. Então, só quis fazer esse registro aqui com vocês, porque essa gente ressentida, né? Eles estão aí tentando, esperneando por todos os lados. Eu fico vendo essas criaturas aqui, é só ressentimento, só ódio, só enfim. Mas o tempo de vocês está chegando a um período de esgotamento. Ó, a figura do inelegível a gente não vê mais nas redes, mas tem esses loucos aqui, né? O Dudu Bananinha, loucos desesperados, né?
Publicou um vídeo aqui do Paulo Figueiredo, outro desesperado porque o problema dele já não é só com a justiça aqui no Brasil, né? Ele é um bandido aqui no Brasil, está foragido, deu prejuízo, se envolveu em corrupção graúda aqui, né? Uma verdadeira Orcrim, escapou em 2019, mas a conta pode chegar a qualquer instante, porque nos Estados Unidos o FBI já está atrás dele também, né? Está levantando aí como é que essa história de receber dinheiro de mafioso chinês, né? É logo aqueles que falam tanto da China. E aí o Dudu Bananinha escreveu: gravíssimo, por muitíssimo menos, a Lava Jato foi toda anulada. Segue falando enquanto denunciado por violações de direitos humanos morais, segue tentando prendê-lo e extraditá-lo. Meu amigo, vai chegar a hora de extradição aqui. E aí o seguinte, ele publica esse vídeo aqui do neto do ditador, falando o seguinte, vamos acompanhar aqui. Entre ele, Gonei e o Alexandre. Entre ele, o Tareferro e o Alexandre. Vejam, isso mais do que nunca mostra, sim, que há de verdade uma organização criminosa, nesse caso do julgamento do golpe da Disney. Mas organização criminosa não é chefiada por Bolsonaro, composta por Paulo Figueiredo, Almirante Garnier, Braga Neto, sei lá quem. Não. É uma organização criminosa chefiada pelo pseudo-juiz Alexandre de Moraes e composta, dentre outras pessoas, pelo aposta Paulo Gonet. Gente, o engraçado, o incrível é isso, né? O Morcrim, né, que está em vias de ter muitas das criaturas que fazem parte dela na cadeia, tendo um canal dizendo que a Orcrim é quem está querendo prendê-los, né? Ou prender essa turma toda. Aí me lembrou essa história aqui, né? O Elliot Ness, que é esse na foto maior aqui, que foi responsável por prender o Al Capone. O Al Capone deve ter dito a mesma coisa, né? Olha, Orcrim não somos nós não somos uma organização criminosa. A organização criminosa é a polícia que está querendo nos prender, né? Nós somos santinhos. Ora, meu caro foradido, olha, esse discurso aí só engana mesmo trouxa, né? As pessoas que não vão em shows, como por exemplo do Oswaldo Montenegro. Aliás, fazendo um comentário, muito legal o show, muito bacana. Bom, hoje sai um editorial da Folha de São Paulo, que é um negócio interessantíssimo, porque a Folha ela vai oscilando, né, no entendimento e na pregação que eles fazem sobre o que é democracia, o que não é democracia. Eles tentaram minar de todas as formas o trabalho do ministro Alexandre de Moraes. Eles vão buscando sempre pelo em ovo, vão fazendo alguns editoriais, mas sentiram também o impacto, porque mesmo os leitores da Folha então, começaram a questionar isso. Falaram, de que lado vocês estão? Vocês já apoiaram o golpe de 64, estão querendo fomentar esses golpistas de novo? Então, hoje sai um editorial com esse título aqui. O Supremo tem de condenar Bolsonaro? Tentativa de golpe exige punição do ex-presidente com equilíbrio e sem vingança. Bom, concordamos. Então, parabéns, Folha. A gente lê o seguinte, alguns trechos aqui. Jair Bolsonaro fez uma escolha em outubro de 2022 entre preparar-se para liderar a oposição no quadriênio seguinte e embarcar numa aventura de sucesso improvável. Preferiu a segunda opção, ou seja, o sucesso improvável, não o golpe, né? Não deixou escolha aos magistrados que agora o julgam, a não ser condená-lo por atentado à democracia. Aos magistrados que agora o julgam, a não ser condená-lo por atentado à democracia. A construção aqui ficou meio complicada, né? Depois que a acusação e defesas expuseram suas defesas, ficou atestada, para além da dúvida razoável, a atuação do então presidente para coagir o oficialato militar e desfechar um golpe de Estado. Um arremedo de decreto de intervenção daria o verniz jurídico à quartelada concebida pela imaginação autoritária. O assédio à caserna sustentou-se pela pressão de falanges do candidato derrotado defronte às instalações das Forças Armadas e pelo constrangimento nos bastidores aos generais resistentes. Ambos os movimentos tiveram apoio tácito ou explícito do chefe do governo e de seu núcleo liberticida. Bolsonaro pretendeu obter pela força o que lhe foi negado pelos votos. E aí segue o editorial. O editorial termina aqui. O colegiado apropriado para condenar um ex-presidente por articulação subversiva seria o plenário da corte, não a turma. Olha só, entende? É chovendo no molhado. Eles falaram, mas deixa aqui dá uma espetadela, né?
Excessos não deveriam se repetir na definição das penas e do regime do cárcere. Não tem excesso nenhum. O Código Penal prevê o volume de pena ali, o volume da pena não será superior ao que está no Código Penal. Eu estou apostando aqui que vai ser acima de 33 anos. Vamos ver se vai dar esse número. É um número fatídico, né? Idade de Cristo batendo ali no Bolsonaro, vai ser interessante. Em seus votos, o ministro Alexandre de Moraes e seus 4 colegas dialogarão com o futuro. Um acórdão solar e equilibrado estimulará o respeito às regras eleitorais, a observância aos limites do poder e o abandono das conspirações militares. Ou seja, anistia não, sem anistia, né? O editorial aqui do Estado de São Paulo também está indo na mesma direção. Eles falam que o Bolsonaro tem que ser condenado, mas o Supremo precisa voltar à normalidade, não pode ter excessos. A lógica que esses veículos de comunicação entendem a realidade é que o Supremo tem um ativismo judicial. Gente, mas a Suprema Corte ela só age quando provocada, quando há um conflito envolvendo a sociedade, não tem solução, porque não há uma lei específica que regule minúcias, regule direitos. Então o Supremo Tribunal Federal não pode dizer assim, não vou decidir não. Eu não vou decidir porque senão vou dizer que é ativismo judicial. Então deixa a injustiça para lá, não vou julgar nada. Vamos esperar um dia o parlamento brasileiro dizer se aquilo deve ser regulado ou não, para aí sim a gente julgar o conflito no futuro. Não é assim que as coisas funcionam. Agora, isso é tão elementar e impressiona que editoriais de jornais desconheçam essa regra básica e caiam nessa armadilha de dizer o Supremo Tribunal Federal faz um ativismo judicial. O ativismo judicial é necessário numa democracia quando há lacunas. O que não pode é a sociedade ter direitos a serem cobrados, a serem respeitados, quando existem conflitos, existem desumanidades, existem risco de perda de direitos, existem sacrifícios que estão sendo feitos, porque não há uma regulação do Congresso, não há uma regulação legislativa. Então isso precisa ser muito bem entendido. Se o Supremo está falando ou está decidindo sobre determinadas coisas que poderia não decidir, conforme os jornalistas estão dizendo, a cobrança tem que ser no Congresso. O Congresso que fica muito mais preocupado em roubar dinheiro, ou uma parte importante do Congresso, roubar dinheiro do povo brasileiro com essas emendas secretas e sabotar a democracia, do que regular assuntos importantes, assuntos que dizem respeito à vida do povo brasileiro, né? Então, meu amigo, minha amiga, tenha um ótimo 7 de setembro, enfim. Lembre-se sempre que você sobreviveu a essa gente do mundo cão, então hoje você está podendo respirar um pouco melhor e você respirará muito melhor ainda porque nós estamos conseguindo varrer essa gente para o lixo da história. Eu fico por aqui e mais tarde fazer uma resenha aí sobre o que foi esse dia de manifestação dos canjicas, né? Se alguma coisa será digna aí de nota. Eu acho que será apenas mais um ato fracassado dessa gente que vive nesse universo paralelo, né? A conferir, mais tarde eu volto. Um grande abraço, tchau.